Olá, está começando mais um Opinião Livre. Olha, ser piloto de corrida é um sonho que habita o imaginário de muitas crianças. Agora, transformar a paixão pela velocidade em uma carreira de sucesso, com certeza exige muito esforço, dedicação e principalmente muito investimento. O Opinião Livre de hoje conversa com o piloto Igor Fraga, que é considerado uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro. Igor, seja muito bem-vindo aqui para conversar com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, só para vocês saberem um pouquinho do Igor, ele corre desde muito pequeno, começou a trajetória disputando kart, né? Normalmente é assim, só que ele começou lá no Japão, onde foi 7 vezes campeão. Em 2019 foi terceiro colocado na Fórmula Regional Europeia e em 2020 foi campeão da Toyota Racing Series na Nova Zelândia. Além desse sucesso nas pistas, olha só, hein? O Igor também acumula títulos em campeonatos virtuais. Ô, Igor, olha que carreira, não? Você só tem 22 anos, mas já tem uma grande trajetória aí nas pistas. Queria que você contasse um pouquinho como começou, né? Com que idade você começou e por quê? Aconteceu de repente? Era um sonho, como eu disse no início do nosso programa? Então, como foi falado aí, eu nasci no Japão. Meus pais, né, foram a decassegues, né, para tentar uma vida melhor. E daí, no meio disso, eu nasci lá. Meu pai sempre foi apaixonado por carros, então desde que eu me lembro, né, desde as minhas primeiras lembranças, eu já tinha carrinho nas estantes, eu gostava de brincar e sempre fui muito apaixonado por isso. Então, meu pai viu essa paixão, né, dentro de mim e ele resolveu me colocar no kart. Mas antes disso, né, eu estava na época com 3 anos. Então, acho que qualquer pai teria seu receio de colocar o seu filho num kart que chega aí, sei lá, a 50 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora, né? Dependendo. Então, ele comprou primeiro o volante que tinha lançado na época, que era do PlayStation 2, o Gran Turismo 3 ainda, né, para que eu pudesse ter uma noção básica ali do acelerador, do freio e do volante. Então, assim, tudo começou, eu comecei a brincar no simulador, né, porque naquela época era bem mais simplificado essa questão, mas eu comecei a tomar gosto né, por pilotar, mesmo sendo virtualmente, e meu pai viu que eu já estava, né, começando a desenvolver uma noção básica ali, e antes mesmo de completar os 4 anos, ele comprou um kart e a gente foi, né, tirar minha primeira licença lá, começar a fazer os primeiros treinos, e assim foi como tudo começou. Realmente é um brinquedinho caro, né? Uma carreira cara, não é uma carreira barata, não. O custo é muito alto, né? Agora, eu acho que justamente pela tecnologia e o fato de você ter nascido no Japão, você acha que isso ajudou? Sim, com certeza, né? Justamente porque o Japão é um país onde que eu acho que qualquer pessoa assalariada tem uma condição financeira um pouco melhor. Então, meu pai pôde introduzir, né, na época eu estava no Kids Kart, então os equipamentos também eram mais baratos, né, por ser menores, menos potente. E assim que as coisas foram desenvolvendo, desde pequeno eu já tive patrocinadores, né, de empresas brasileiras que eram sediadas no Japão. Então, tipo, eu já tive esse apoio financeiro desde muito cedo. Muitas revistas ou ah, um canal de televisão que tinha na época, né, voltado à comunidade brasileira, me apoiou muito também. Então, como saía bastante nas mídias, as empresas também foi mais fácil de receber apoio. Mas em 2008, assim, quando eu estava chegando no auge do kart, que eu fui campeão asiático, né, no próximo ano veio a crise financeira até o Japão, né, de 2008, que originou lá dos Estados Unidos, e aí eu tive que dar um pause ali na minha carreira. Então, a partir disso, eu comecei a focar mais no lado virtual, né, onde que eu comecei a realmente me esforçar para ser um dos melhores. Olha, os japoneses eles são muito apaixonados pelo automobilismo, porque eu lembro que o Ayrton Senna tinha muitos fãs, né, no Japão, ele era meio que venerado no Japão. Sei, é da natureza do japonês eles gostarem de velocidade? Sim, eu acho que principalmente, né, na década de 90 ou 2000, eh,
né, até hoje ainda existem, mas naquela época tinha ainda mais pessoas que realmente aspiravam ali ao automobilismo como fãs ou como pilotos também, e era muito legal de vivenciar e presenciar isso. Você acompanhava muito desde pequena? Sim, acompanhava praticamente tudo, né. Meus avós também me enviavam fitas cassete na época sobre o Olha, você é da documentário época de fita do cassete. do Igor, você é da do época de fita cassete? sim. Gente, é? Quando era pequenininho. Quando eu tinha uns Tá. 3 anos por aí, ainda era fita, né, não era DVD. Hum. E aí meus Uhum. avós enviavam um documentário do Ayrton Senna, então assistia, ficava vidrado naquilo, gostava de ficar reassistindo, às vezes assistia as corridas de Fórmula 1 que passava na televisão ainda, acompanhava o Mika Häkkinen, né, o Michael Schumacher, um pouquinho depois o Alonso também. Então eu fui, né, crescendo e sempre acompanhando esse mundo aí do automobilismo. Você acha que você tem o estilo mais de quem? Você consegue avaliar o teu estilo de correr? É difícil falar, porque hoje também mudou muito, né, a forma de guiar o carro e tudo mais, né. Na época, por exemplo, da década de 90, guiava com o volante nem tinha assistência, por exemplo, câmbio em H, então as coisas foram mudando bastante, mas eu me espelho muito no que o Senna fez. Muito bem. A forma. E a gente fala, eu não lembro direito, o Senna era um estilo de piloto que sabia acertar o carro? Sim, sabia acertar o carro e ele também era bem agressivo nas pistas. Isso quer dizer que você sabe acertar o carro e você é agressivo nas pistas. Eu acredito que sim, pelo menos É eu para tanto, tento. tanto título que você conquistou. Você estava falando que em 2008 você já foi campeão asiático, é isso? Isso, eu fui campeão asiático de kart. Como foi ser campeão a primeira vez? Qual foi a sensação para você de subir o pódio? Eu lembro, assim, até hoje da minha primeira vitória, que foi uma sensação muito gostosa, né. Como eu comecei muito novo, para criança, sei lá, de 4 ou 5 anos, 2 anos de diferença, né, de idade faz uma diferença muito grande no crescimento. Então, quando eu comecei, eu tomava a volta, né, nas primeiras corridas, eu acho que até o penúltimo colocado, me colocou volta ali, de diferença, mas aí no próximo ano eu já comecei a conseguir chegar no pódio e tal, e daí finalmente quando eu consegui alcançar a vitória foi uma sensação muito gostosa ali. E a gente sabe, né, o Igor, que o resultado, né, o sucesso do piloto nas pistas é importante, mas também está muito como gerenciar essa carreira. Tantos nomes aí que a gente já ouviu falar que passaram apenas e não conseguiram gerenciar as carreiras e acabaram saindo das pistas. Qual que é, você acha, na sua opinião, a maior dificuldade nesse gerenciamento? Eu acredito que é a questão financeira e hoje em dia a influência também, porque, né, por exemplo, na Europa, ah, o campeonato termina, sei lá, setembro. Em outubro, um mês depois disso, as melhores equipes já está tudo com contrato assinado para o próximo ano. E o pessoal já vem conversando desde antes. Então, é importante que você tenha também a pessoa certa, né, que consiga direcionar você a certas equipes e conseguir, tipo, avançar nessa fila de espera, por exemplo. Então, além do investimento que é muito alto, você ainda tem que ter uma pessoa que consegue te colocar ali numa equipe certa. E realmente lá dentro é, é, é uma briga de influências. Então é um meio bem complicado mesmo. E você conseguiu montar uma equipe para você no sentido de gerenciamento, de apoio? Você tem isso? Sempre foi meus pais, então a gente Ah, tem que família! desdobrar para fazer as coisas acontecerem, né? A gente teve uns amigos que ajudaram também, mas sempre foi muito a gente, né, na questão da minha família, correr atrás das coisas. Em relação à participação, já que você disse que a família, né, pelo que você contou no início do nosso papo aqui, o teu pai ele já, né, já sentiu que você tinha dom aí, que você tinha jeito para coisa. Fala um pouquinho dessa relação com seu pai, a participação dele, o papel dele na trajetória. Sim, primeiramente, eu sou muito grato, né, por tudo que ele fez e que ele vem fazendo,
né, pela minha carreira. Minha mãe também sempre me apoiou muito. Então, eu tenho que dar muito graças a eles mesmo por eu ter chegado onde que eu, né, tô chegando agora. Meu pai sempre foi meu mecânico no kart. Minha mãe Olha que também. legal! Minha mãe também era ajudante dele, fazia filmagem, fotografia para mandar para as mídias, e assim por diante. Então, sempre meus pais, tipo, igual eu falei, me apoiaram muito, realmente me ajudaram, colocaram a mão na massa, tava ali junto comigo e eu acho que isso fez toda a diferença. Ô, Igor, você é filho único? Sim, Ai, então, também, além de você ter talento, todos os focos para o Igor, né? Ô, Igor, exato. seu pai é um mecânico, que sensacional! Nossa, que surpreendente! Ele é japonês? Não, meu pai é brasileiro e minha mãe é Nisei, descendente. Ah, que bacana! E como é que é? Você confia? Quer dizer, tem que confiar muito para ter um pai mecânico, né? Porque quando Não, você mas vai lá para a pista, sei, mas tipo, já tem tanto tempo que a gente trabalha junto que eu confio às vezes mais nele do que outras pessoas mexendo, porque ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista, então nas coisas que ele faz eu tenho 100% de confiança. eu queria que você falasse um pouquinho desses títulos que você ganhou até agora, né? Você falou que foi muito importante a sua primeira vitória, mas você conquistou grandes vitórias. Então, eu não sei, dá para você falar um pouquinho desses momentos, quais marcaram mais, ou se existe um marcante, né? Porque sempre a última vitória, ou a vitória mais recente, última nunca, a vitória mais recente é a mais importante, né? Conta um pouquinho dessas vitórias e Aham. quais foram os maiores desafios para você chegar até lá. Então, eu acho que os maiores desafios foi quando a gente chegou aqui no Brasil, né? Porque depois da crise o serviço do meu pai também diminuiu infinitamente, então né, a gente decidiu eu mudar para o Brasil e meus pais retornarem aqui para o Brasil, né? Porque eu nunca tinha morado aqui até então. Mas, enfim, voltando aqui para o Brasil, meus pais tinham que, né, conseguir um trabalho, conseguir patrocínio também, para mim tentar voltar às pistas. E finalmente, em 2014, a gente conseguiu juntar tudo isso. Voltei na Fórmula 1600, andei 7 etapas lá em Interlagos, né, consegui uma vitória também, né, no meu primeiro ano de Fórmula, que foi bem bacana também. E já no ano seguinte, 2015, a gente deu um pulo para a Fórmula 3 Brasil, que é uma categoria já bem mais rápida. O custo também, consequentemente, já sobe. E tivemos uma dificuldade financeira muito grande, né, a partir daí, de dar continuidade à minha carreira. Então, 2015 foi um ano muito difícil. 2016 eu consegui participar só de 4 corridas, né, de 2 etapas. E finalmente, em 2017, eu fui campeão, né, da categoria Academy, dentro da Fórmula 3 Brasil. E a partir disso, já não tem nenhuma continuação para quem alcança, para quem almeja, né, alcançar ali as categorias mais altas dos monopostos. Então, a gente fez a transição para os Estados Unidos. Meu pai lá também foi meu mecânico para baratear os custos. Né, tive a ajuda de muita gente para conseguir completar o ano, inclusive da equipe, de amigos, de família, realmente muita gente me ajudou e graças a Deus eu consegui, né, terminar o ano. E nisso aconteceu o campeonato mundial, né, do Gran Turismo, que seria o campeonato virtual de simuladores. E, nossa, eu lembro de ter treinado muito, 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 e eu consegui ganhar esse campeonato. E isso que, né, fez com que minha carreira desse um salto, e eles resolveram me apoiar, né, devido à história que eu já tinha, do histórico, né, de corridas e tudo mais. Então, eu consegui fazer a transição para a Europa a partir disso e, como que fala, começar a participar de campeonatos bem grandes. Então, já nesse primeiro ano, eu consegui pegar o terceiro lugar, né, na Fórmula Regional Europeia, que foi uma conquista bem grande, assim, olhando a equipe que eu estava competindo e contra equipes grandes, né, como a Prema, por exemplo, que é meio que afiliada da própria Ferrari. E em 2020 fui campeão da TRS, né, em cima do Liam Lawson ou do Yuki Tsunoda, que hoje é piloto de Fórmula 1. Então, isso realmente mudou minha vida estando junto com o Gran Turismo.
Que legal, que bom. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo só para você tomar uma aguinha, e daqui a pouco a gente continua, porque eu quero saber mais dessas corridas virtuais, tá bom? Beleza. Até já. Um instante só, pessoal, até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta. Estou conversando com o piloto Igor Fraga, ele que é uma das promessas do automobilismo brasileiro. E no bloco anterior, ele estava contando que também se deu bem, não só nas pistas, né, reais, mas nas pistas virtuais. Me conta um pouquinho, quer dizer, nesse mundo que a gente está vivendo, que é tudo virtual, agora também tem grandes torneios virtuais no automobilismo, é isso? Exatamente. E o automobilismo é interessante, né? O automobilismo virtual é um dos esportes, dos esportes eletrônicos mais se assemelha à realidade, porque você consegue ter o volante ali. Hoje em dia o volante tem uma precisão muito grande, vibra, né? Para parecer a sensação de você estar segurando o volante Aquela real. vibração? Passa, Sério? sim, passa a Você fica assim, não sensação que consegue? você, Sério? sim. Ai, E, que tipo, demais. realmente parece muito eh, os movimentos do volante que acontece no carro da vida real. Então, se você passa numa zebra, ele vai vibrar mais, nas ondulações também. A precisão, né, da física do jogo, de como o carro se comporta também é muito alta, os aceleradores e freio também. Então, isso possibilitou que eu pudesse desenvolver minhas habilidades sem que eu fosse para as pistas, né? Além de participar desses torneios grandes, né? E ter conseguido o apoio do próprio Gran Turismo, que é quem faz, né, um desses simuladores. Mas é como se for, é um simulador, é isso? Essa corrida Isso. virtual é igual ao simulador. Exatamente, né, essas versões, convencionais, elas são um pouco mais simplificadas, mas, tem simuladores de vários tipos e hoje em dia até equipes de Fórmula 1 utilizam esses simuladores no nível infinitamente mais avançados, mas utilizam simuladores para testar ajustes de carro, para treinar os pilotos, né, antes de chegar no final de semana de Fórmula 1, por exemplo. Então, essa área dos simuladores, né, está crescendo muito. E aí, para, por exemplo, conhecer a pista, né, Igor? Exato, porque a precisão que eles recriaram a pista e a forma como que o carro reage E os dentro do buracos, tudo. jogo, tudo é muito parecido. Então você treina, treina, treina lá dentro do simulador, pode fazer voltas infinitas, gastando, né, infinitamente menos do que o real. E quando você chega já na vida real, você já sabe praticamente tudo que tem que fazer, onde que tem que frear, onde que tem ondulação, tudo. Então isso é uma ferramenta muito interessante para a gente. E tem, você considera, você falou um pouquinho aqui, mas tem muita diferença para você pilotar virtual e pilotar real? Eu acho que a maior diferença é que você não tem tanta sensação ainda, do carro igual no real, claro. Porque no real, além do volante, né, tem a vibração, do carro em si, se começa a travar o pneu, você sente, não somente com a mão, mas com o pé, com o corpo inteiro. Então, não tem força G, isso faz com que você, tenha um pouquinho mais de dificuldade de sentir o que está acontecendo com o carro. Mas por outro lado, né, se você sabe sentir exatamente o que está acontecendo dentro do simulador que tem essas informações infinitamente menores, quando você chega à vida real, você tem muito mais informação e é muito mais fácil, pelo menos para mim, entender o que está acontecendo com o carro. Então, isso aí foi um ponto muito forte para mim também, no lado real, de ter tido essa experiência toda no simulador. Ô, Igor, então você está dizendo que existe agora já grandes, grandes campeonatos também Aham. virtuais. Então dá para fazer temporadas paralelas? É bem puxado.
né? Justamente porque as classificações online, por exemplo, do Gran Turismo são 10 etapas cada temporada. Esse ano tem, no caso, 2 temporadas para fazer as classificações. Vai ter alguns torneios no meio que vai valer ponto para a final mundial e no final do ano a final mundial. Então fica com a agenda bem corrida. Nos anos anteriores aí eu tive que viajar, né, levar os meus equipamentos protégicos e tudo mais. E às vezes, tipo, antes de começar as corridas, eu estava lá fazendo as corridas do simulador para me poder classificar, né, para essas finais. É corrido, mas dá para fazer. E o preparo, teu preparo mental, teu preparo físico, porque eu tenho aí uma época da minha carreira aí que eu acompanhei bastante Fórmula Indy e acompanhei alguns treinamentos, né? Uhum. Principalmente da época do Emerson Fittipaldi, que eu fiquei mais próxima. E eles são muito, né, disciplinados, é uma coisa assim impressionante. Continua? Você Sim, cuida continua. bastante do físico e Tem, do emocional? tem que cuidar muito. E eu acredito que hoje em dia, talvez até mais do que era antigamente. Por quê? Porque antigamente os carros não tinham a aderência que tem hoje. Então, as forças laterais, as forças G, hoje em dia está chegando na Fórmula 1, por exemplo, a quase 6G, né? Que é absurdo isso. Antigamente chegava a, sei lá, 3, no máximo 4. Que hoje um carro de Fórmula 3 já produz aí quase 3G. Então, a gente tem que lidar com essas forças altíssimas. O volante também, até a Fórmula 2, ele não tem nenhuma assistência, então é um volante direto que é pesado pra caramba. E a partir da Fórmula 1 já tem a direção elétrica, porém as forças são absurdas, então realmente tem que treinar muito mesmo para conseguir aguentar. Ô Igor, e como que você viu os reflexos da pandemia no automobilismo? Eu acho que, né, a pandemia afetou o mundo inteiro e o automobilismo não ficou de fora. E o grande problema é que o nosso campeonato é um campeonato meio que mundial, né? Por exemplo, da Fórmula 1 ou da Fórmula 3 é um campeonato europeu, mas traz pilotos de todas as partes. Então, isso dificultou a ida de muitas pessoas para a Europa, por exemplo, ou da Europa para o Japão, que eu vi bastante gente que já estava com o contrato assinado e tudo, mas eles simplesmente não conseguiram viajar para lá, não conseguiram autorização para viajar. Então, né, teve um certo impacto, sim. Eu acho que principalmente na questão financeira também, né? Você acha, ô Igor, que é a questão financeira que mais barra o crescimento do automobilismo no Brasil? Porque o que acontece? Tudo bem, os amantes de automobilismo continuam acordando aos domingos para assistir e acompanhando corrida onde estiver, mas num país como o nosso, enorme, mais de 200 milhões de habitantes, nós não temos pilotos na categoria de frente, por exemplo, como uma Fórmula 1. O que você acha que está faltando para o brasileiro? É recurso financeiro? Eu acredito que sim, mas um outro lado também é que profissionalizou muito o esporte. Então, para você competir no Campeonato Brasileiro, comparado com 30, 40 anos atrás, o valor está tipo, infinitamente mais alto. E também você não vai ter muita chance competindo contra as pessoas que realmente investem, né? Tem preparador de motores, preparador de chassis, uma série de coisas. Então, realmente, isso dificulta muito. Eu acho que ter o acesso, né, ao esporte para mais pessoas. Porém, o automobilismo virtual está crescendo cada dia mais. Você pode, né, sei lá, gastar 2 ou 3 mil reais, né, que já é um valor considerável que você consegue gastar em equipamentos relativamente bons, né, para competir nesses eventos maiores e, quem sabe, ter uma oportunidade aí de fazer uma transição para o real aí no futuro. E a tendência do automobilismo virtual é só crescer, e eu vejo isso como muito positivo por justamente poder abranger mais pessoas a iniciarem no esporte. E a partir de que idade você acha que já pode ir pelo menos para o virtual? Eu acho que não tem meio que uma idade mínima, né? Se já alcançar o pedal, bora lá. No meu caso também, comecei com 3 anos, eu acho que não tem uma idade assim. Assim que já tiver uma noção, é isso aí mesmo.
porque o que eu sinto no Brasil é que depois da era de Ayrton Senna, né, um pouco do Barrichello, enfim, Felipe Massa, eu acho que a gente está faltando, né? Está faltando um Uhum. ídolo para nós, viu? Por isso que é importante, Igor, você seguir esse teu caminho para você dar alegrias para nós, porque a gente não aguenta amar tanto, porque primeiro eu tenho impressão, não sei, tá ali, ó, futebol e automobilismo, eu não sei qual esporte que o brasileiro ama mais. Eu tenho dúvida até. Então eu acho que o que está faltando realmente é despontar um brasileiro. Quer dizer que se a gente tiver algum talento aqui no Brasil, você acha que ele tem que ir para a Europa ou, quem sabe, para outro lugar para poder ter mais chance de entrar nesse meio? Se for almejar a Fórmula 1, 100% Europa e o mais rápido possível, né? Por quê? Porque com 12 a 13 anos de idade, por aí, saindo do kart, começando a fazer a transição para o Fórmula, é onde que essas equipes de Fórmula 1 começam a procurar por talentos e pegar, né, para a escolinha de desenvolvimento de pilotos. Então, o ideal é, tipo, chegar mais ou menos nessa idade já despontando na Europa, para poder fazer parte, né, integrar algumas equipes, eh, entregar alguma das equipes, no caso, e a partir disso continuar mostrando resultado e chegar até a Fórmula 1. Ou se Quer dizer, não, hoje em dia também você consegue comprar a vaga, só que não é o ideal, com certeza. imagino, imagino. Qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar no automobilismo? Ou você já está começando a achar que realmente o mundo virtual você pode ter muito mais chance? O meu sonho sempre foi, né, chegar à Fórmula 1. Eu sei que é um sonho muito, muito difícil, mas da onde eu saí, né, e passei por tantas dificuldades, esse sonho que eu acho que me manteve ativo esse tempo todo, sempre em busca de mais oportunidades, de melhorias, e me trouxe até aqui. Então, se eu for parar para pensar, tipo, onde que eu cheguei era praticamente impossível ter chegado já. Então, né, quem sabe ainda não tem uma oportunidade na Fórmula 1 e eu vou continuar me esforçando ao máximo, trabalhando para tentar alcançar esse sonho. Na Fórmula 1, cada vez mais aparecem grandes ídolos e todos muito jovens, né? Então, é uma corrida contra o tempo, quer dizer, quanto mais jovem chega na Fórmula 1, é que nem, por exemplo, o atleta que até os 30 anos já está velho. Na Fórmula 1 também tem que chegar cedo? Na Fórmula 1 tem que chegar cedo. E se você consegue, né, ser campeão mundial, por exemplo, e continuar mostrando resultados, daí consegue ir até os 40, por aí. Né? Eu acho que é aí que seria o limite de idade. Mas depois ali dos 25, 27, já começa a ficar muito difícil a entrada para a Fórmula 1. Mas no meu caso, eu tenho um diferencial também, né, de ser campeão mundial do automobilismo virtual, que hoje em dia é um tema bem explorado pela própria Fórmula 1 também. Então acredito que, né, eu tenha como eu tenho um diferencial aí, mas vai depender muito se realmente eu vou conseguir chegar até esse nível onde que o automobilismo virtual talvez possa fazer uma diferença. Mas igual eu falei, vou continuar me esforçando o máximo, me dedicando o máximo para tentar chegar lá. Olha, Igor, o pouco que eu conheci de você aqui na nossa entrevista, eu tenho certeza que determinação não falta para você, né? Então, eu desejo que você tenha um super sucesso e dizer que nossa Opinião Livre está aberto, os canais, né, de comunicação que a gente tem estão realmente abertos e que o mundo virtual, né, a pandemia deixou essa lição, o mundo virtual está aí para ser realmente explorado. E quem sabe, né, não vamos ter um grande campeão também no mundo virtual. Qual a mensagem que você deixa para os jovens que querem, como você, seguir o caminho e ir atrás desse sonho de, quem sabe, né, ser campeão das pistas de automobilismo? Eu acredito que hoje em dia explorar realmente esse lado do automobilismo virtual, que é acessível para muito mais pessoas, é muito difícil, né? Eu também tive que dedicar uma parte muito grande aí da minha vida para mim conseguir chegar entre os melhores e agora, tipo, é mais difícil ainda manter. Então, realmente, o nível sempre está subindo, a competitividade é enorme, mas eu acho que se tiver muita dedicação, muito treino, foco, é possível você chegar lá, né? E talvez, quem sabe, fazer a transição para o real
e também eu acho que é nunca desistir dos sonhos, porque isso vai sempre te motivar a querer fazer mais, dar o melhor de si sempre. Eu acho que isso é muito importante aí para quem né, quer se destacar no esporte de alto rendimento. Então, eu acho que é sempre continuar lutando até o final. Muito bem, muito bem. Igor, super obrigada aqui pelo seu tempo, tá? A gente agradece muito a sua presença aqui. Eu que agradeço aí pelo convite, foi muito legal bater um papo com vocês, né? Muito obrigado mesmo. Muito bem, nossa opinião livre fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.